Olá, pessoal! Nós aqui de volta para a terceira parte desse assunto, né, que tô enorme, que a gente não consegue terminar. Eu espero que vocês não tenham me abandonado a essa altura, que vocês estejam vendo o nexo entre isso e tudo que a gente vem conversando desde março. Não me abandonem, por favor, venham, tragam pessoas, fiquem, apesar das enfim, das viagens todas, né, das da palavra que agora eu acabei de esquecer, mas assim, a ideia aqui da gente, né, nessas últimas 3 aulas, essa é a terceira aula, é pensar no quanto essa palavra materialidade é significativa, é importante, é cheia de sentidos, o quanto ela é complexa, né. Eu tenho muita preocupação com o esvaziamento, né, dos conceitos, os esvaziamentos das palavras, a generalização dos conceitos, né. Então vocês veem que é claro que, assim, a ideia não é e também é uma ideia meio preconceituosa isso, tá, desculpa, mas assim, mas enfim, eu tento não transformar as nossas aulas desde o início em algo muito academicão, e, ai, parece que se intimida as pessoas e tudo. Por outro lado, eu tento sempre deixar claro, e eu espero que eu esteja conseguindo, deixar muito claro que as ideias não surgem do nada, né, surgem do caos, a Mary vai falar sobre isso, eu falo também um pouco, né, desenvolvo isso a partir do meu trabalho prático e tudo, mas os conceitos não são impunes, não são as palavras que a gente usa não são aleatórias, né, suas trajetórias elas têm uma trajetória e essa trajetória importa. Um conceito é algo muito sério, e eu tenho um pouco de medo do esvaziamento das palavras que vão entrando na moda, né. A gente pode usar aí a tal da resiliência, que virou um negócio ridículo de 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 mundinho capitalista, de mundinho corporativo, sabe. É isso, e aí não tem jeito, o capital vai mastigando as coisas e regurgitando, e se a gente não tiver cuidado, a gente embarca nisso, né. Então, quando eu ouço isso está muito, muito em voga, né, tem algumas coisas que entram no meu radar, né, e aí quando eu vejo a materialidade do livro ilustrado me dá uma certa preocupação, que nem é uma discussão nova, tá. Bruno Munari lá, meado do século XX, já falava sobre o assunto, mas eu acho que isso vira, às vezes, uma coisa meio de afetação, né, de uma afetação vazia, como se tocar o livro fosse algo muito fosse uma afetação, né, e eu estou tentando trazer para vocês aqui que as coisas têm um conceito. E o que eu trago aqui é a partir de determinados olhares. Porque eu, assim, por exemplo, eu não uso a ideia de materialidade do Munari. Quando eu falo de materialidade, tanto é que eu dou a fonte, a página do livro, a citação completa, né, da pessoa específica. Quando eu falo de poética, poética pode vir, pode ser trabalhado a partir de outras pessoas, mas eu trabalho a partir do Paul Valéry, da aula de poética que ele deu lá quando ele assumiu a disciplina lá na Sorbonne. É dali. Então, assim, tudo isso, gente, para dizer que, ai, ui, eu estudei, não. Embora eu tenha estudado e estude muito e pesquise muito e leve isso muito a sério. Não só a minha pesquisa, como a de outras pessoas. Mas para tentar deixar sempre muito claro que as coisas não surgem do nada e vão para o nada. Elas têm um cenário, elas têm um contexto, elas têm um chão, tá? E eu prezo muito isso, tá? Eu tenho horror de ver palavras como resiliência, por exemplo, que é um negócio da física, virar discurso de coach, de tentar né, nos convencer de que a vida não está horrorosa, e que a gente tem resiliência, né? Boa noite.
Boa noite para quem está aqui, assistindo agora, que esse vídeo entrou no ar, que essa aula está entrando no ar. Boa noite para quem, bom dia ou boa tarde para quem vai assistir depois. Peço sempre, gente, quem ainda não se inscreveu, aproveita agora e se inscreve. Eu me sinto muito youtuber dizendo isso. Nunca pensei que eu fosse passar por isso. Mas se inscreve no canal, a gente cresceu mais de 50 pessoas até agora, desde que eu comecei essas aulas. A gente olha assim, né, os youtubers com 100 mil, 200 mil, 500 mil inscritos, e o meu canal tem 140 e poucos, né, cresceu um pouquinho mais, um pouquinho menos, isso também flutua, dá um nervoso danado, eu nunca sei qual é o número real, de fato, né. Mas assim, eu tenho que dizer que é um crescimento muito significativo, porque eu nem penso em 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil. É só uma pessoa sem ambições? Não, mas é porque a gente tem que entender para que nicho a gente fala, para que público a gente fala. Ainda estou aqui, isso começou, na verdade, com o curso, eram aulas abertas que tinham a ver com o curso, tem a ver com o curso ainda, né, que está em pleno andamento aí, caminhando para a reta final, mas que está gerando outras coisas, e estão gerando outras coisas porque eu estou vendo gente que é de outras áreas vindo para cá. Eu falo muito para professor, sempre falei, sempre, né, até porque sou professora do ensino básico há muitos anos, mas tem uma galera aí que eu nem imaginava e que tem vindo conversar comigo, né, de outras áreas que não são do livro ilustrado. Então, quem não se inscreveu, de verdade, se inscreve, por favor, e curte, vai curtindo, porque o número de visualizações de quem assiste ao vivo, depois eu não sei se some, e porque o que conta, o que fica contando lá, computando lá, é é o da galera que vai assistindo depois, as visualizações que vão sendo computadas, é do pessoal que vai assistindo no gravado depois. Então, assim, tá indo, tá crescendo, e cresce por vocês, porque eu sou só uma pessoa que está com a câmera na mão e um roteiro, e muito conteúdo para dar. Conteúdo eu tenho, mas eu ainda estou engatinhando aí nos paranauê das redes sociais, né? E é isso. Boa noite, bom dia, boa tarde, vamos lá. Vamos começar. Quem está chegando aqui na aula 10, eu recomendo que assista a aula 8, a aula 9 e depois a aula 10. Pode ficar comigo aqui agora? Pode ficar comigo aqui agora, vai ser um prazer, é uma alegria. Sejam bem-vindos. Vai fazer sentido, porque eu também não acredito na linearidade das coisas, eu não sou uma pessoa linear, eu sou uma pessoa extremamente digressiva e assumo isso cada vez com mais tranquilidade. Então, assim, quer começar da 10? Começa da 10. E aí é bom porque, assim, vai ficar com gostinho vai ficar com a curiosidade, aí depois vai na 8 e vai na 9. Ou vai na 9 e vai na 8, tá? Vamos embora. Vamos lá. A gente parou nessa imagem aqui que eu estou trazendo para aqui fala adicionar ao palco, eu amo essa expressão. Então, adiciono aqui ao palco a nossa fase 1, tá? Que eu já vou abrir aqui outra coisa para vocês, assim, para vocês entenderem, né? Mas foi numa lúgubre noite de novembro, é uma frase que a Mary Shelley usa para iniciar o conto, o texto embrionário do romance, né? E também foi numa lúgubre noite de novembro, né, numa coisa tenebrosa, na verdade, segundo o Victor, que ele deu vida à criatura. E também eu, curiosamente, não foi numa lúgubre noite de novembro, era meado de novembro já, num calor danado, porque no Rio de Janeiro, novembro faz calor, que nasceu essa obra aqui, que a gente pode chamar de objeto vestível, mas enfim, nasceu essa obra aqui, né? E vamos avançar um pouquinho nela. Eu quero mostrar aqui. Aqui conta um pouco, eu não vou ler, né? Mas assim, toda obra tem um porquê, tem um texto, tem
uma ideia que a gente condensa ali num textinho que a gente chama de release, para que a plateia, para que o espectador adentre um pouco na obra, né? No por trás daquela obra que ele está vendo ali. Então, o nome dessa obra é a Mary Shelley, né? Para Mary Shelley. E eu falo de fragmento e dualidade, que são duas palavras que me acompanharam, me acompanham até hoje, né? Essa coisa da fragmentação do gesto e do pensamento, a fragmentação do homem, que Walter Benjamin sempre reclamou muito, é algo que me pega cada vez mais, né? O nosso tempo fragmentado, a nossa existência é muito fragmentada, né? E isso me persegue a, a conceituação do meu trabalho, né? Para onde quer que eu caminhe. Eu acho que por isso eu trabalho com papel rasgado. Acho não, é por isso que eu trabalho com papel rasgado, embora eu só tenha tido essa percepção depois, né? A partir do desenvolvimento da pesquisa. E aí eu terminei aquela aula contando que foi ali, né? Foi na construção dessa obra, né? Para essa exposição, Os Sentidos da Forma, que tudo mudou. Eu vinha, assim, a minha ideia era trabalhar a matéria e a materialidade, mas eu vinha trabalhando com figurinos de carnaval, era outra vibe, e foi quando eu desenvolvi esse trabalho com papel que meus dois orientadores, porque eu tive um co-orientador nesse mestrado, me sugeriram trocar o objeto de pesquisa e eu desenvolver algo, dar mais corpo, né? Seguir desenvolvendo algo a partir dessa obra que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, são essas 3 peças em tamanho A2, a branco e preto, onde tudo se desfaz, em que eu falo dessa coisa do preto como preto gráfico, né, que é um preto criado, é um preto obtido da junção das cores que eu vinha utilizando. Então, assim, quando a gente mistura determinadas cores, né, eu peguei aquele rosa, o roxo, o esverdeado, a depender da pigmentação que a gente tenha, né, esse é um papo um tanto técnico, a gente adquire, a gente consegue, adquire não, a gente consegue, a gente chega numa coisa que a gente chama de preto gráfico, que é uma cor preta, mas é uma cor preta única, é uma cor preta que jamais se repetirá, porque jamais a gente conseguirá aquela mistura obtida a partir daquelas cores, né, que a gente misturou. Podemos fazer outros pretos a partir de outras misturas, mas eles jamais se repetem. E eu acho isso belíssimo, pensar nisso para mim é belíssimo, né? Então eu falo desse preto como como mistério, como dissolução das coisas, né? Da carne que se desfaz, né? Enfim, já falei um pouco sobre isso. Tem a carne viva, né? Então esse rosa é o rosa carne, é o rosa da carne que se abre, da carne que se fragmenta, da carne que se dilacera, tá? E aí aqui eu falo, né? O tom rosa da carne viva que pulsa, o labor, a mão sobre o papel, a tinta, a lapidação da forma, o esforço do pensamento, camadas, né? De técnicas que se mesclam, porque aqui eu usei diferentes técnicas de pintura nessas diferentes camadas. E o branco absoluto, o branco mesmo do papel, né? O branco sem nenhuma tinta. Então, vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu já vou abrir, vou fechar aqui. Aqui o croquis do vestido da Mary, então eu coloco, né, eu explico que eu usei a silhueta da própria Mary Shelley, os relatos de que ela se vestia de preto, né, para criar. Aqui é o protótipo, tá? E deixa eu mostrar aqui. Essas obras, acho que não vai dar para ver ela inteira, né? Eu não consigo, mas dá para ver, elas são tamanho A2, quase tamanho A2, elas são um pouquinho maiores, na verdade, mas é papel, são os fragmentos de papel montados, né? Uma composição a partir dos fragmentos.
Então tem o preto, tem o branco, que já está com algumas marquinhas do tempo, é tão interessante ver. Não sei se vocês conseguem ver. E o carne. E se vocês repararem, esse painel que tem atrás de mim, que é um painel que está em eterna construção, aqui, porque eu sigo nessa. Aqui a carne, tá vendo? Então tem o esverdeado da carne putrefacta, tem o. E são diferentes técnicas de pintura, né? Aqui a gente tem um, um esboço de monotipia, para cá a gente tem uma coisa, uma mancha mais de aquarela, mas esse é o rosa da carne, o rosa, o esverdeado do corpo. Quando o corpo morre, quando a gente morre, né, os corpos vivos morrem, óbvio, né? Então, para morrer tem que estar vivo. A gente vai assumindo manchas que ganham um aspecto marmóreo, né? E porque o sangue vai se acumulando, né? A depender da posição que a gente esteja, ele vai se acumulando, porque ele vai descendo, né? Então a gente vai ficando com um aspecto meio marmorizado, talvez, assim, como essa obra aqui, né? Porque a depender também da oxidação, de como o sangue vai morrendo, ele também vai assumindo cores, diferentes tons, tá? Como nos nossos hematomas, né? O nosso hematoma, a depender do tempo do hematoma, ele é mais azulado, amarelado, esverdeado. Então, aqui é essa brincadeira com a carne viva que vai morrendo, ou a carne viva que pulsa, não tanto a que sangra, porque eu lido sempre com o corpo que morre, né? O corpo que está se despedindo da sua vida, tá? Bom, e aí sigamos aqui, deixa eu adicionar ao palco. Ah, nossa. E eu chego, né, tem um momento, né, e foi um momento bem foi um momento muito da pandemia. Deixa eu tentar mudar aqui de um jeito digno. Foi um momento muito da pandemia, porque foi um tempo suspenso, né, em que eu não ia nem para frente nem para trás, tanto em termos de criação, como em termos de calendário acadêmico mesmo. A gente ficou um tempo em suspenso para saber o que ia acontecer, né? O que eu chamo entre o capítulo 2, que é o capítulo em que eu conto o processo mesmo efetivo de criação, né, a criação da tinta, do preto gráfico, que eu lido com essa coisa dos coágulos da tinta preta sobre o papel. Eu não sei se eu tenho ela aqui, acho que terei. Eu teve um momento em que eu não sabia para onde caminhar, né, assim, e é um momento também, acho que todo pesquisador, óbvio, passa por isso, né, não só no momento, em vários, né. E eu deixei isso, porque eu não sabia se isso ia virar um capítulo, se isso não ia virar nada, se isso ia entrar em outro, se a gente ia colocar o que foi criado ali em outros capítulos, tal. E lá no final, porque a gente acha que a criação é linear, né? E a criação é caótica. A criação, nada é linear, gente. O tempo histórico não é linear. Essa coisa que a gente aprende na escola de linha da história, isso não existe. Nossa vida não é linear, enfim, nosso existir não é linear. E a escrita acadêmica também não é, tá? Nem como a feitura. Quem já criou um livro ilustrado sabe que também não é. Mesmo quando a gente recebe o texto de um escritor, o texto já está lá constituído, a gente não cria primeiro a página 1, depois a página 2, depois a página 3. A gente já falou sobre isso, né, nas aulas, nos primeiros 2 meses de aula. Vou pegar aqui essa caneca, gente. Essa caneca é ótima. Ela parece. Olha o tamanho. Não é nem uma caneca, na verdade, né? Isso aqui eu acho que é aquela tigelinha simpática de tomar sopa.
E aqui eu fico me sentindo o Zé Bonitinho do Chico Anísio, mas é porque aqui cabe bastante água, então eu gosto de ficar bebendo nela. E aí, eu estava falando de não linearidade, né? E a escrita a feitura de um livro, a escrita de uma dissertação, de uma tese, também não é acadêmica, não é linear. Então tem coisas que a gente jura que a gente pensa inicialmente que vão estar no capítulo primeiro, depois a gente joga para o 2 ou para o 3, a gente muda as coisas. E eu acho isso, né, muito. O Simas, Luiz Antônio Simas, que é um pesquisador, um historiador que eu gosto muito, ele fala disso como ele faz alusão a Exu. E eu amo, quando eu li isso, eu falei, cara, E eu lembrei disso quando eu estava fazendo a introdução da dissertação, porque a dissertação é o último texto que a gente escreve, sendo que é o primeiro texto que o leitor da dissertação vai ler, né? Então tem uma coisa muito, porque Exu é movimento, né? Ele fala de Exu como movimento, Exu é isso, né? E tem um, um versinho, eu vou chamar de verso aqui, tá? De Exu, que fala: Exu acertou o pássaro amanhã com a pedra que ele atirou ontem. Eu acho que o pensar, o organizar o pensamento acadêmico é muito isso. A gente acerta o pássaro amanhã com a pedra que a gente atirou ontem. E aí, quando eu olho agora assim para esse interregno, né, quando eu decidi que isso ia ser um entre capítulos, a gente ficou nessa. Vai se chamar interlúdio? Vai se chamar o quê? Como é que vai se dar esse capítulo? Ele não vai ter numeração, ele vai ser ele é apêndice? Não, ele não é apêndice, porque apêndice a gente entende que é uma coisa que está lá no final e tudo. E aí eu lembrei dessa frase do Gramsci, que eu gosto muito dele, que ele diz, né, que o interregno, e eu falo bem abrasileirado, interregno, tá? A crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo não pode nascer. Nesse interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparece, né? E a gente estava no terror pandêmico, né? Eu não esqueço o que eu vivi naquela época, embora eu hoje lembre de longe, mas eu não nego essa época, eu faço questão de não esquecer a coisa horrorosa que foi, não só pela doença em si, mas por tudo que a gente estava vivendo no Brasil. E tinha isso, assim, era a expectativa de um novo, que a gente também, né? E um velho do qual a gente não se desfazia. E na própria pesquisa eu estava nisso, assim, algo que não se desfez ainda para que outra coisa surgisse. Então, esse capítulo, que não é um capítulo, é carregado dessa percepção. Né? E eu fui, e como a minha dissertação foi escrita em primeira pessoa, tem um teor ensaístico, bastante digressivo, eu vou e volto em algumas coisas, e ela tem imagens porque são as imagens do processo. Mas mais do que isso, ela também é ilustrada. Então, quando eu começo a abusar mesmo dos fragmentos, né? Aqui é muito uma coisa de pensar as explosões no front, os corpos fragmentados, porque quando a gente lê os, os depoimentos de ex-combatentes, né? Sobretudo da Grande Guerra, que era o que eu lia muito na época, hoje a gente tem outro conflito sobre o que vai se debruçar, bastante recente, tem isso, né? É muito material o depoimento, são corpos mesmo, assim, a pessoa se depara com pedaços de corpos de pessoas e de animais, e, e, e é isso, e cheiros, e é tudo ali um negócio. Então, essas imagens foram entrando muito à medida em que eu fui transformando aquele vestido de papel em gente, né, na minha criatura, essas imagens dos olhos, dos pedaços de corpos foram ganhando materialidade na minha, na minha pesquisa, e aqui eu entro muito, ao mesmo tempo eu entro num processo enlouquecido de
cadê? De escrita. Caí, gente? Estou aqui ainda? Será que eu caí? Não, caí não, né? Mas de escrita, de percepções, tem uma parte do, do diário que é basicamente escrito, e ali tem ali acho que eu talvez tenha dado para ler um pouco, né? Eu vou trazer só para, porque é uma live da Débora Diniz, que fez um trabalho super, super interessante no Instagram, com relatos sobre mulheres que morreram de Covid, e nessa live, com o ilustrador, que era o parceiro dela nesse trabalho, ela fala essa frase que me tocou muito, porque essa é uma pandemia que não toca nossos corpos igualmente, né? Ela fazia alusão às mulheres, mas às mulheres de um determinado extrato social, né? E essa ideia mesmo, né? De que a certeza, na verdade, de que não estamos não no mesmo barco, nunca estamos. Estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. E que a pandemia, bem como todas as... A gente está vendo isso agora, né? A gente está vendo o massacre na Palestina, na faixa de Gaza, a gente está vendo... a gente viu no último mês a chuva no Rio Grande do Sul, a gente vê que em nenhum desastre os corpos são tocados de maneira igual, não somos todos iguais, essa ideia de que, sob a pele, somos todos da mesma cor, somos todos da mesma origem, isso não cola, tá? Na vida real, é muito bonito em teoria, na vida real não cola. E ela falava disso, ela falava das mulheres cuidadoras, das mulheres que perderam suas vidas, que adoeceram por estar cuidando de outras pessoas. Inclusive, a primeira morte por Covid a gente tem de uma empregada doméstica que estava trabalhando na casa de uma pessoa que viajou para o exterior e trouxe a doença. A patroa, os patrões ficaram vivos e a empregada morreu. Enfim, era esse o debate, né? E tinha muito a ver, não pela Covid especificamente, embora os tempos, né, século XVIII, XIX, sobretudo, pós-revolução industrial, foi um tempo de muitas epidemias e pandemias e doenças e tal. A gente pode falar da peste negra na Idade Média, mas era outra coisa, era outro momento, né? O mundo industrial, o mundo do capital, traz uma série de doenças, uma série de problemas que assolaram, né, o cenário na época, e forneceram muitos corpos, né, muitos corpos mortos, muitas valas para os Victor Frankensteins da vida chafurdarem e criarem criaturas. Então eu fui adentrando nisso, né, no meu claustro, porque eu tive o privilégio, embora um pouco desesperador, mas foi um privilégio poder ficar em casa, trancada, no meu ateliê, e trabalhar, apesar de todo o caos existencial, do medo do que viria a seguir, mas não precisei sair na rua para me expor à doença. Isso é um privilégio. Bom, e aí sigamos. Aqui, então, a gente teve aqui tivemos o interregno, que é essa coisa que não é capítulo, mas está lá e é pleno de coisas que fizeram todo sentido, foram fundamentais, né? Esse pensamento eu vou fazendo de maneira muito fragmentada, porque a minha cabeça não estava boa, assim, eu não conseguia, foi daí que, na verdade, que surgiu, inclusive, a ideia de assumir o caráter digressivo da minha escrita. Eu sou assim por si só, vocês já repararam, quem me acompanha, mas ali eu não sei, porque eu não sei se eu já tinha tido Covid, mas a minha memória falhava, assim, eu lia capítulos inteiros de textos importantes, eu terminava, e era como se eu nem tivesse lido aquilo, nunca tivesse ouvido falar naquilo. Então eu ia e vinha, foi um momento muito, muito digressivo, a palavra era essa, né? E eu faço algumas ponderações, né? Eu vou anotando assim, 189 mil mortos, isso para mim era um número assustador, a gente chegou em 700 mil no Brasil, né?
Então, vou lembrando de falas, né? Tem uma fala aqui do Mauriase na Boitempo, né? No canal da Boitempo, falando de quando eram só 100 mil mortos, né? E do outro como algo descartável, como o outro passível de ser morto, porque afinal de contas o outro é menos gente, é menos importante, né? Nessa lógica que a gente vive, na lógica de mercado e tudo. E aí eu chego no capítulo 3, né, no último, que é o capítulo da criatura, é a criatura para a criatura. E é quando essa criatura deixa de ser vestido, objeto vestível, e se torna e vai se tornando esse ser, esse ente, essa pessoa, essa criatura que está comigo até hoje. Ela está aqui, ela estava aqui atrás de mim na aula número 8, que foi quando a gente começou esse assunto, e eu precisava tomar pé. Eu não digo nem que era ressignificar, mas talvez fosse porque o ato de rasgar para mim já era familiar. Eu vinha fazendo isso há mais de um ano, mas eu precisava dar nova consciência ou adensar essa consciência desse ato de rasgar o papel, porque o fazer, gente, o fazer só faz sentido se a gente está concentrado nesse fazer, né? Quando eu falo do fazer das mãos, não é eu ficar aqui lavando a louça e pensando em 300 mil outras coisas. Não é o fazer automático, o fazer sobre o qual a gente não se debruça, né, para o qual a gente não atribui sentido. Quando eu falo do fazer das mãos, eu falo do pensar das mãos. É estar ali, presente naquela atividade, né? Eu não me fragmentar enquanto eu estou aqui rasgando, eu estou ali pensando, ou estou assistindo um negócio que não tem nada a ver. Não é isso. O fazer do qual eu falo, é o fazer concentrado no que se está fazendo. É o fazer dedicado àquilo que a contemporaneidade destruiu isso. Né? Inclusive, quando se cria esse fragmento entre quem pensa e quem executa, essa é a primeira desgraça. Né? Porque quem executa só vai executar, então ela não precisa pensar, ela pode estar ali pensando em 300 mil coisas, completamente alheia ao que ela está executando. É diferente, é completamente diferente. Então eu reparo muito, às vezes, nas minhas aulas, né, quando são aulas práticas, que eu dou essas atividades e eu vejo o aluno terminando em 2 segundos. E é quando eu desafio, e é quando eu convido a pensar sobre o que ele pensou naquele momento, né? E eu nem me refiro a um pensar consciente, não, mas assim, quanto ele se debruçou, se dedicou àquilo, né? Esse fazer rápido para terminar, porque já fiz, né? Não, vamos para o próximo passo. E não pode ser assim. Essa pressa da criação é exatamente o que torna a nossa criação vazia. É o que esvazia as coisas, né? É o que se torna a reprodução de algo. E nesse rasgar que eu vinha fazendo há mais de um ano, ele precisava ter sentido. Então eu me coloco agora já com outro diário, que foi esse diário aqui. Foram alguns, né? Foram 3, eu acho, nesse. Mas nesse diário aqui eu vou passeando por outras possibilidades, por uma espécie de monotipia, por recortes. Eu consigo, graças ao fato de eu não estar mais pulando de um lugar para outro, porque nessa fase 1, em que eu faço vestido de papel, eu fazia graduação em História no centro da cidade, eu fazia mestrado no Fundão, e morava em Campo Grande. Ou seja, eu andava por dia mais de 50 quilômetros para ir para algum lugar e voltar para minha casa. Eu usava trem, metrô, carro, às vezes, quando eu ia para o Fundão, eu ia de carro, mas eu não podia, assim, eu precisava usar, por exemplo, tinta PVA, que ela seca em minutos. Eu não podia usar tinta de serigrafia nem tinta óleo, porque demora dias para secar, semanas para secar. Quando vem a pandemia e eu preciso ficar trancada no ateliê, é quando eu posso usar a tinta óleo, porque a secagem é mais lenta, porque eu estava vivendo uma temporalidade diferente, que me permitia ali sim uma linearidade, né?
nas atividades. E é justamente quando a cabeça faz assim, né? Porque quem estava bem na pandemia, porque não estava ou chapado ou não entendeu nada do que aconteceu, né? Então eu começo a explorar texturas nesse diário aqui. Ele não tem linha, ele não é pautado como esse. Então eu tenho uma outra relação com a criação de imagem e eu começo a ver rostos nessas texturas que eu vou criando. Não só e aí vou fazendo minhas minhas anotações, e aí tem um outro processo, né? Enquanto eu estou nas aulas de história, era muito comum que eu desenhasse muito, criasse muita textura, porque o conceito estava ali, né? Muito da conceituação que eu uso, a ideia do outro, a ideia do outro a ser rechaçado, a crítica à lógica de mercado, a crítica ao mundo contemporâneo, vem do curso de história, vem da graduação, né? É quando eu tenho aula de história contemporânea, é quando eu começo a me interessar por, pelos estudos africanos, pelo Oriente Médio, especificamente, eu paro no Oriente Médio, né? A minha monografia é sobre a questão palestina, e aí é quando eu começo a fazer reflexões sobre essa ideia, assim, do que a gente quer dizer quando a gente fala em genocídio negro, do que a gente, né, o que é, né, quais são as tipificações para genocídio, a conceituação dessa palavra que vinha, estava muito em voga na época, está hoje ainda, né? Então, tudo isso vai adensando o corpo da criatura, não, e vai me dando um outro caráter no trabalhar o papel, tá vendo? Ele é pleno de conceituação. Então, quando eu falo desse fazer, né, do pensar das mãos, também tem a questão da conceituação. Caiu um monte de papel aqui embaixo, vou pegar depois. Bom, e aí, vamos caminhando. Então, além disso, tem o pensar sobre o próprio ato mesmo do rasgar. Vou rasgar na diagonal, vou rasgar de cima para baixo, vou rasgar mais rápido, vou rasgar arredondado. Como é que vai ser isso, né? E aí vou criando pequenos esquemas para depois voltar nesses pequenos esquemas. E aí vai tendo de tudo, gente, né? Tem aqui era uma aula de história contemporânea, por exemplo, e aí tem aqui, né? Era uma aula sobre Iraque, né? E fala, né, do efeito do gás laranja sobre a pele, né, do gás mostarda, desculpa, né, que cria queimaduras, que desidrata, na verdade, o corpo da gente em segundo, né, quando a pessoa meio que petrifica, né, e então tudo isso vai se misturando, vai se adensando e vai virando a criatura. E aí eu pego aquele vestido, eu olho para aquelas texturas que estavam ali naquele vestido que eu tinha feito, as texturas eu tinha feito de um rolinho de espuma que eu mostrei para vocês, e eu começo a ver duas coisas. Olhos, o tempo inteiro eu vejo olhinhos saltando assim no meio dos escombros, e eu vejo prédios, eu vejo janelas, eu vejo escombros o tempo todo, escombros. Se fosse hoje, eu estaria vendo a destruição da faixa de Gaza, né? Provavelmente. Então eu começo um trabalho, aí sim, um trabalho gráfico, de adensar visualmente, né, com lápis de cor mesmo, né, daqui dá para ver. Eu estou com lápis de cor, um cotoquinho de lápis de cor branco, cavando mesmo, né, dando mais visualidade às trincheiras, aos olhos, às covas, às janelas. E aí chega um outro momento, né, porque eu crio como a ideia é, como a ideia era transformar aquele vestido em gente, eu se eu estivesse no laboratório da Escola de Belas Artes, possivelmente eu usaria outra forma, mas eu só tinha a minha, né? E a minha, que a gente chama de máscara mortuária.
É isso aqui, eu acho que eu já mostrei em uma das aulas, eu me lembro disso, ou não. Ela tá sujinha, tá, gente? É minha. Eu fiz há muito tempo para um trabalho de carnaval. Deixa eu ver. Não sei, porque eu não consigo virar ela de frente. Sou eu, meu rostinho, de olho fechado. É aquela que a gente faz com gesso, né? Para depois fazer daqui as próteses de silicone, para maquiagem, para efeito visual de cinema, de teatro, de carnaval. Carnaval usa muito. Então eu tinha a minha, né? Quer ver? Fechar aqui. É meio zoada, porque quando eu fiz isso aqui eu não tinha experiência, né? Essa aqui foi a primeira que eu fiz. E eu guardo ela com amor, com carinho. Tá vendo? Ela é gesso, ela é de gesso. Então ela virou o rosto da criatura, porque eu só tinha ela. Então eu trabalhei com a técnica do. Quer ver? Deixa eu apresentar aqui. Vou compartilhar a tela que vocês vão ver. Cadê? Aqui, tá vendo? Caixas de outras coisas. Aqui eu desfazendo o vestido, né? Eu tinha que segmentar. E eu vou usando palavras mesmo de sei lá, ou de serial killer ou de médico legista, né? Mas eu faço questão de dizer que eu estou segmentando o corpo vestido para torná-lo corpo criatura, né? Eu uso uma faquinha que parece um bisturi. Eu brinco com essa coisa, sabe? Eu vou criando esse universo de fantasia, né? Para ir trabalhando a criatura. E aqui está ela. Eu trabalho uma técnica de empastelamento, que aliás eu vou abrir aqui um parênteses para dizer o seguinte: todas as terças-feiras tem um tutorial, que eu chamo de tutorial das terças, é o dia do tutorial das terças. Toda terça eu ensino uma técnica, para todo mundo que queira, tá, gente? Eu comecei pensando em fazer coisa para professor do ensino básico e tudo, mas eu vou trabalhar a criação aqui em cima do papel, que é o meu grande trabalho, minha grande pesquisa, mas são tutoriais das terças e, por enquanto, a coisa está meio aleatória, assim, e talvez o empastelamento, que foi o que eu usei, né? Pegar os rasgados, papéis rasgados, e ir colando, usando cola e fazendo, montando essa máscara, talvez seja um dos momentos. Eu acho, talvez role, talvez vocês gostem, talvez a gente faça isso. Você está vendo? Aqui a máscara, eu fui criando fui colando papel sobre essa máscara de gesso, tá? O nome da técnica é empastelamento, e foi a mesma técnica que eu usei, deixa eu parar aqui a tela, para criar os pés da criatura. Mas os pés da criatura, eu não estou aqui com a forma, mas foi com uma forma de sapateiro que pertenceu ao meu pai. A forma de sapateiro é aquela de fazer sapato, né? E foi em cima dela que eu também, com a técnica do empastelamento, criei os pés da criatura, tá? Então, deixa eu voltar aqui com ela. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu aumentar. Então tem isso. E aí era o restinho do restinho. A sobra do rasgado era o que eu usava para criar, porque era um papel menorzinho, né? Como está nessa lixeirinha. E aí aqui o passo a passo com a forma do pé, né? A forma de sapateiro e todo o procedimento depois. E da cabeça também, né? Da máscara. Tá vendo? A modelagem do corpo, a, a, a técnica aqui, acho que vocês conseguem ver, né? A criação de texturas em papel craft 90 gramas, porque eu já não tinha papel 40 quilos, então eu peguei esse papel craft, eu tinha tinta branca, eu fiz uma camada de tinta branca sobre esse craft, isso já me deu um efeito muito curioso, né? Sobre a superfície de papel pardo, né? Craft. E dali eu consegui trabalhar a tinta óleo, vermelho, preto. Ali eu rasgava e eu amassava, então foi criando uma textura diferente. Eu ampliei o universo das texturas.
para poder criar outras camadas de papel para dar tamanho, dar forma a essa criatura, né? Dar-lhe corpo humano, tá? Aqui do ladinho tem uma base de modelagem que foi com a qual eu estruturei a criatura, né? É uma base de modelagem de roupa, a parte de cima e a parte de baixo, né? Blusa e saia. E aqui, vou aumentar de novo, como eu fiz os braços, eu transformei as mangas daquele vestido neoclássico em braço, né? Usando também empastelamento, usando essa técnica de esculpir em papel sobre o meu próprio braço. Tanto é, então eu ia molhando o papel e colando em cima do meu braço. E depois eu vinha com bisturi e ia cortando assim, né, de fininho para não cortar meu próprio braço, né, claro. Cortando, abrindo com bisturi devagarzinho. Tanto é que, se vocês repararem, tem aqui a mão em cima, né, nessas 3 imagens acima, tem 2 dedinhos aqui caídos, porque é difícil, né, assim, tirar isso do próprio braço sem rasgar. E eu fui assumindo essa coisa dos dedos caídos, da ausência de dedo nas mãos, os diferentes tipos de pele, né? Eu fui usando texturas diferentes para criar esse braço. E voilá, a criatura pronta, que foi numa. Essa obra ficou pronta para a Bienal de Arte da Escola de Belas Artes, para a Bienal itinerante, para a Bienal de Arte da Escola de Belas Artes, né? Que aconteceu primeiro no Parque Lage, ainda no tempo da pandemia, ainda quando naquele momento de reabertura, né? Foi finalzinho de 2021, todo mundo de máscara, não podia lotar o local e tudo, mas fizemos a exposição. E depois essa exposição virou a exposição itinerante, a Bienal Itinerante de Arte, e aí já aconteceu na Inovateca, lá no Parque Tecnológico da Ilha do Fundão, da UFRJ. Então, são 2 momentos, né? São 2 exposições. E aqui é a criatura corpo, né? Aqui é a criatura com esse rasgo aqui no tórax, esse grito que ela, né, parece que ela está gritando. Isso não foi intencional, isso foi uma leitura que fizeram para mim, eu achei muito pertinente, né? Porque ela tem uma abertura aqui no tórax, né? Como se o grito viesse do tórax, porque a boca da máscara é fechada, não tem boca ali. Tem uma boca, mas é uma boca vedada. Eu não fiz a incisão para abri-la. Ela está com o olho fechado. Então é essa criatura com esse corpo, com essa brincadeira morfológica, né? Eu estou me dando conta disso agora. É uma brincadeira morfológica que eu faço nos meus personagens, porque longe de querer brincar gratuitamente com a forma humana, não se trata disso, porque eu também acho uma bobagem, mas eu desafio esse ideal de beleza greco-romana, eu falei isso já aqui algumas vezes, na criação dos meus personagens. Né? Na medida em que eu dou a eles movimento, eu também trago um pouco para esse movimento essa ideia de que nossos corpos são plurais, os nossos corpos têm muitas formas, têm muitas texturas, muitas consistências. Né? Esse bonequinho bonitinho, perfeitinho, fofinho, que eu vejo em livro ilustrado, sobretudo para a infância. E eu, sinceramente, eu tô num momento, gente, de ruptura com um monte de coisa, tá? E com a preocupação de deixar claro de onde vem o meu pensamento, tá? Então, essa coisa do bonequinho fofinho, de que para criança tudo tem que ser coloridinho, eu nunca acreditei nisso, mas hoje eu rompo com isso de um jeito muito claro. Não quer dizer que eu não faça coisas coloridinhas e fofinhas, porque existe uma coisa chamada mercado. Eu estou inserida nele, eu preciso pagar contas e eu sei que isso é bem aceito. Mas mesmo nesse contexto, quem lê um pouco a minha obra sabe que ali tem um desafio ao cânone, tá? Essa ideia de uma infância doce, uma infância feliz, uma infância que para ela a gente só pode fazer coisas coloridas e fofinhas e gordinhas, eu tenho pavor disso, tá? Não existe essa infância, eu não fui essa criança,
não acredito nessa criança, acho que acho não, isso é o mercado definindo um público consumidor, e nas minhas aulas eu faço os alunos pensarem sobre isso, tá. Então tem muito da criatura, desse pensar, desse compor a criatura, nas ilustrações que eu faço, independente do livro que seja, mesmo aqueles que são mais fofinhos, tá. Bom, e aí estou eu aqui com a minha canequinha, e aí para a gente já ir finalizando, porque já estamos em 50 minutos, eu queria só mostrar quanto as coisas, gente, nós não somos, eh, nós nós somos muito múltiplos, nós somos plurais, nós não somos uma coisa só. Ó, deixa eu só mostrar aqui, espera aí. Esse é um dos diários que eu do mestrado, tá. Mas aqui são eu não vou ler, porque eu tô sem óculos, mas acho que consigo sim, um pouquinho. Mas aqui são relatos de combatentes, tem um livro que é de relatos de combatentes, né, e que eu fui colocando aqui, ó. Gado e porcos jaziam em cima, meio apodrecidos. Avenidas rasgadas nos solos, isso fala da Primeira Guerra, no início, né, da Grande Guerra, na primeira fase, a Primeira Guerra, enfim, eu falo Grande Guerra, tá? Uma das coisas assim, que é se torna um símbolo, se torna uma imagem, né, é a abertura de trincheiras no chão, a mudança radical da paisagem, né, em função da abertura das trincheiras para poder ter o combate, né, o combate exército a exército, né. Então fala, né, gados e porcos jaziam em cima meio apodrecidos, avenidas rasgadas nos solos, inúmeras crateras nas estradas e nos campos. Um pequeno veio de água corre atrás da trincheira e todo mundo usa a água para beber e se lavar. É a única água disponível. Ninguém se importa. Ninguém se importa com o inglês pálido que apodrece alguns passos adiante. No cemitério de Langemarck, os restos de uma matança foram empilhados e os mortos ficaram acima do nível do chão. As bombas alemãs caindo sobre o cemitério provocaram uma horrível ressurreição. Num determinado momento, eu vi 22 cavalos mortos ainda com os arreios. Né? Então, isso é uma das. Embora eu estivesse lá na criatura, lá no romance, eu, na verdade, expando esse romance para falar desses corpos indignos, né? Os corpos infames. E, então, eu usei 3 diários para essa pesquisa e sigo usando, tá? Eu tenho vários. Esse aqui, por exemplo. Opa! Eu fiz na reta final do curso de História. Mas tem coisas aqui ainda também da, da pesquisa. Tem brincadeiras gráficas que eu fui fazendo com papel rasgado, e que tem a ver com a pesquisa, mas tem a ver também com a formulação de um pensamento que eu fui desenvolvendo no curso de História, né? Usando outros papéis, outros materiais. E isso tudo, gente, é formação de materialidade, né? Quando a gente é aquilo que a Faiga, que eu mostrei da Faiga lá atrás, né? Falando que a materialidade é a matéria e seus significados, né? É o trabalho das nossas mãos, do que tem dentro de nós, né? E que vai vindo para fora e transformando aquela matéria, aquele material em algo único a partir das nossas mãos.
outro pesquisador que estivesse pesquisando a mesma coisa que eu, chegaria a um outro processo, a uma outra visualidade, tá? Porque isso tem a ver também com as nossas subjetividades, com os nossos olhares, né? A gente parte de pontos em comum, mas a individualidade atua também nessa construção de materialidade. E a minha ideia é, com o tempo, eu acho que não, ainda não em junho, talvez sim, talvez não, porque eu lido com esse canal sozinha, né? Mas a minha ideia é ir trazendo outras pessoas de outras linguagens para falar disso no desenvolvimento de trabalho, sei lá, com cerâmica, com, com tecido, com metal, né? Mas a minha ideia é ir trazendo outras pessoas para a gente ir criando esse pensamento, né? Da matéria para a materialidade. O que efetivamente é isso? Né? O que é poética? É outra palavra também que eu tenho cuidado e que eu uso, eu já expliquei a vocês, né, exaustivamente nessa aula, mas em outras também. De onde eu tiro a poética, a ideia de poética. Outras pessoas terão outras definições a partir de outros contextos. Mas a gente tem que ter cuidado quando a gente usa as palavras, tá? Mas aí é isso, a ideia é, com o tempo, trazer outras pessoas e para a gente ir debatendo a ideia da criação, gente, como algo concreto. A criação é o que se cria, tá? Eu acho que eu comentei aqui, ou já não sei mais, mas na dança, por exemplo, tem isso, né? Eu faço aula de dança e tem isso, assim, a gente olha a coreografia, a professora executando a coreografia para nos ensinar, por exemplo, e parece super simples. Olhar e a gente fala, nossa, eu conheço esse passo, eu sei o nome daquele, tá? Conecta um com o outro através daquele outro, tal. Coloca isso no corpo. É o corpo que faz. Se o corpo não faz, não existe, não está feito. Então a gente olha uma técnica de pintura bem executada, enfim, executada, a gente olha né, às vezes eu estou em aula, né, e estou fazendo ali algum tutorial, estou fazendo uma demonstração de técnica, e sim, parece super simples, mas quando se vai fazer, não é super simples. Né? O que é de se fazer, a gente só aprende fazendo, só aprende executando, só aprende materializando. Tá? Então, é o fazer efetivo, que vai nos mostrar as impossibilidades, que vai nos mostrar os desafios, que vai nos trazer os desafios. E se a pessoa não é desafiada ao longo de sua criação, ela está fazendo tudo, menos criando. Tá? Porque a criação é o nosso embate com as nossas impossibilidades, e com as impossibilidades da matéria. Então, eu deixo essa reflexão. Hoje terminamos a gente dividiu em 3 partes, a aula 8, 9 e 10, a apresentação dessa pesquisa. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido bacana. Adentrei um pouquinho mais, de um jeito um pouquinho mais teórico, mais conceitual, mas acho isso importante, porque o que a gente faz aqui não é live, é aula, tá? Por isso que elas são maiorzinhas, elas têm 1 minutinho, 1 horinha e um pouquinho, mas a ideia é, de fato, debater coisas. Eu não tenho tempo a perder conversando água, fazendo livezinha, não tenho. Conversando potoca, como se diz em Pernambuco, de onde é a minha família, e onde eu já morei, gosto muito. A minha ideia é, de fato, trazer coisas significativas, para não ser uma perda de tempo aqui, né, para a gente não ficar aqui, eu brincando de youtuber e vocês brincando que estão assistindo algo. Tá bom? Semana que vem a gente se encontra novamente na aula 11, já em junho. Acho que a gente entra agora nessa coisa da matéria e da materialidade poética, blá, 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 falando de cor, porque o último módulo do curso é cor. E quem sabe eu não trago aqui um pouquinho de preto gráfico, como essa coisa, né, da criação da cor, da conceitualização e da contextualização da cor. É isso, gente. Um beijo bem grande, muito obrigada. Não esqueçam de curtir, de se inscrever quem não é inscrito e de curtir essa aula, para a gente alcançar cada vez espaços outros, tá bom? Um beijo bem grande.